máquinas controladas por inteligência artificial. Sementes criadas em laboratório com as mais avançadas técnicas de manipulação genética. E centenas de startups que impulsionam o setor que mais cresce na economia brasileira. Esse é o cenário do atual agronegócio brasileiro. Nos últimos 40 anos, a produção agropecuária brasileira se desenvolveu de tal forma que o Brasil será o grande fornecedor de alimentos do futuro. Temos hoje uma agricultura adaptada às regiões tropicais e uma legião de produtores rurais conscientes de suas responsabilidades com o meio ambiente aliadas à produção de alimentos. Essas pessoas compõem o setor produtivo mais moderno do mundo, que vem transformando a economia brasileira, produzindo cada vez mais. O agro brasileiro reduziu drasticamente o preço da alimentação, melhorando a saúde e a qualidade de vida da população urbana, liberando seu poder de compra para bens produzidos pela indústria e pelo setor de serviços. Produzindo excedentes cada vez maiores, o agro expandiu as suas vendas para o mundo, conquistou novos mercados, gerando superávites cambiais que libertam a economia brasileira. O valor bruto da produção agropecuária, VBP, de 2022, com base nas informações de junho, atinge a marca de 1,2 trilhão, 1,6% acima do obtido em 2021. As lavouras, com faturamento de 875 bilhões, foram as principais responsáveis pelo crescimento do VBP. Apresentaram um crescimento real de 5,2% e a sua participação é de 70% e a da pecuária de 30%. A pecuária teve uma retração de 6,2% e seu valor é de 365 bilhões. Pode-se atribuir essa redução do valor da pecuária à queda dos preços internos que tem se mostrado acentuada, principalmente para suínos, bovinos e frangos. Mas este é o nosso cenário atual. O Alisson Polinelli é conhecido no Brasil inteiro, no mundo tropical inteiro, como o pai da moderna agricultura sustentável do Brasil. Que hoje está sendo aí indicado ao Prêmio Nobel da Paz, e ele é merecedor mesmo desse prêmio. Por quê? Porque nada disso teria acontecido se não fosse ele. Então ele é o pai desse processo todo. Por quê? Porque a alimentação gerada no Brasil hoje é para mais de 800 milhões de pessoas no mundo inteirinho. Nós alimentamos hoje mais de 12% da população do planeta. Tá aqui dentro? Tá aí dentro. Então vamos lá. Cadeirinha, senhorzinho. Eu nasci numa pequena cidade do interior de Minas Gerais, no oeste, chamada Bambuí. Eu acompanhava muito meu pai na sua tarefa de engenheiro agrônomo para levar aos produtores uma mensagem tentando melhorar o seu sistema produtivo, que era muito arcaico, incipiente, não conseguiam tirar renda suficiente para a sua própria alimentação. E ele esforçava, tentando mostrar que existiam soluções. E eu ouvia de outro lado também, e isso me gravou muito, a angústia do produtor. Saber que ele poderia melhorar, mas não tinha condição para melhorar. A agricultura brasileira se iniciou na região nordeste do Brasil no século XVI com a criação das chamadas capitanias hereditárias. E no início, o cultivo era de cana. Baseado na monocultura, na mão de obra escrava e em grandes latifúndios, a agricultura permaneceria basicamente restrita à cana-de-açúcar e com alguns cultivos diferentes para a subsistência da população da região, porém de pouca expressividade. Iniciam-se no século XVIII a mineração e as plantações de café, que a partir do século XIX seriam o principal produto brasileiro. É que o cultivo de outros vegetais começa a ganhar mais expressividades. Muitos engenhos são abandonados e a atividade canavieira se estagna devido à transferência de mão de obra para a mineração e o cultivo de café.
Veja um retrato do Brasil rural de 1950 até os anos 60. A agricultura brasileira era rudimentar e em meados do século passado, a soja era apenas uma curiosidade no Brasil, sem expressão para o mercado doméstico, menos ainda para o comércio internacional do país. Prevalecia o trabalho braçal na produção agropecuária. Naquela época, menos de 2% das propriedades rurais contavam com máquinas agrícolas. A mudança nesse cenário veio com a criação da Embrapa. A sua fundação se dá na década de 50. Em 1973, ela passa a funcionar como unidade de apoio à pesquisa em biologia do solo. Vinculado à Embrapa Solos, em 10 de maio de 1989, passou a ser o Centro Nacional de Pesquisa de Biologia de Solo e em 1993 teve seu nome alterado para Centro Nacional de Pesquisa de Agrobiologia. Em determinado momento, o governo decidiu que era uma prioridade do país se tornar autossuficiente na produção de alimentos. É uma coisa de soberania mesmo, de segurança alimentar. É eleito presidente o general Ernesto Geisel. Ficou sabendo dos trabalhos de Minas, mandou buscar tudo que tinha e fez uma visita caladinha. E encantou com o que viu lá. Me chamou para conversar e acabei saindo ministro. Nós tínhamos que abrir uma oportunidade à agricultura brasileira. E aí começaram os problemas. Onde é que tem tecnologia tropical no mundo? Vamos lá buscar. Ele era o ministro da Agricultura da época e ele só conseguiu fazer isso porque ele teve autonomia total. Não é uma coisa barata você mandar 3.000 pesquisadores para os 4 cantos do planeta e depois trazer esse pessoal de volta, investir na continuidade das pesquisas. Então, se tem um responsável aí por essa transformação do Brasil, esse cara é o Alisson Paulinelli. Vocês vão lá conhecer a pesquisa no mais alto grau que ela tiver. Não se esqueçam. A ciência é lá. Tecnologia e inovação é no bioma cerrado brasileiro. E nesses últimos 40 anos, nós viramos a chave. A agricultura e a pecuária do Brasil hoje são muito diferentes do que eram há pouco tempo atrás. Tanto é que nesse período, exatamente nesse período, o Brasil deixou de ser um país importador de alimentos para se tornar um dos maiores exportadores mundial de comida. Como é que foi possível fazer isso? Com modelização tecnológica.